Bom dia, queridos amigos, amigas de estudo e de reflexão desse nosso livro, Fonte Viva, mais uma obra que pertence, à autoria do Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, onde agradecemos muito por essas mensagens terem sido trazidas até nós. Que com a graça de Deus, de Jesus e dos mentores e guias espirituais, possamos fazer essas leituras e refletirmos de uma forma singela, mas utilizando toda a nossa boa vontade, o nosso esforço, para compreendê-la, não só na nossa mente, mas em nossos corações, e que elas sejam possíveis de serem praticadas todo dia um pouquinho. Que essas reflexões fiquem em nossa mente, nos alertando a necessidade de vigilância por todos os nossos dias. Que dessa maneira, então, possamos fazer a leitura da mensagem número 5, que tem como título Consegues ir? E inicia com o capítulo 11 do versículo 28 de Mateus, quando Jesus diz: Vinde a mim. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituído por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquece-á de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho cientificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Isso dentro da gente, dá uma inquietação no mínimo, se a gente já consegue ir. Porque Jesus nos convidou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que vos aliviarei. Ele nos prometeu. E lembramos desse apelo. Todos nós queremos, insistimos para lembrar. Quando as nossas mentes estão inquietas, nossos corações estão atormentados, a gente busca repetir isso. Jesus nos prometeu: vinde a mim. Ele falou que iria aliviar-me. Ele falou que iria
me consolar. A gente questiona Jesus, foi a promessa dele. E ali Emmanuel nos questiona, né? Que as palavras do Mestre aqui, né, já se derramam por um vitalizante bálsamo, curando as nossas feridas. Naquele momento, né, que lembramos que Jesus nos disse: vinde a mim, é um bálsamo imediato nas nossas dores, aquele bálsamo que vai refrescar o coração, mas entretanto, que chato, que tem esse mais, que tem esse entretanto. Não obstante, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. O que é conveniência imediatista? O que nos convém? Eu quero ir até Jesus, mas eu tenho que atender aquilo que me convém de agora, de já, imediatamente. Esperar para quando Deus quiser, para quando eu estiver preparado, para um outro mundo, para um outro plano. Não, eu quero agora. Eu quero imediatamente, eu tenho coisas aqui a resolver. Então eu queria ir, mas eu tenho, né? Quando ele fala conveniências, aquilo que me convém agora, isso é muito forte. Me prendem. E lá adiante assinala-se o convite divino para outros, né? Adiante. Entre promessas de renovação para a jornada redentora. É quando a gente já começa a fazer aquelas promessas que a partir de agora eu vou caminhar para minha própria redenção. Eu vou me salvar de mim mesmo. Todavia, o cárcere, né? Ele fala, né? O cárcere do desânimo. Então, para além, tem o desânimo. O cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. É aquela criatura que ela organiza, né? Ela assinala o convite de Jesus, ela percebe o vinde a mim, ela faz aquela promessa que ela vai mudar, mas ela está presa no desânimo. Quem sou eu? Como poderei fazer isso? E é muito resistente essa grade. Essa grade que a gente criou. Nós montamos essa grade. Toda vez que repetimos que somos incapazes, todas as vezes que acreditamos não ser possível nos libertar, essas grades se fortalecem. Por que não aprender a abrir essas grades com Jesus? Buscando bom ânimo? Buscando, não. Eu vou aprender a fazer. Eu vou aprender a mudar. Eu vou bater. Aquele que bate a porta, abre. Então é um outro movimento da criatura. Mais adiante, Emmanuel nos fala que acolá o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, né? Acolá. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos. A alma está desiludida e os impedimentos são constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. É o apego. A alma, né? Está cheia de pena, está cheia de dor, está cheia de desespero, está sendo corroída pelo arrependimento. Mas
ela quer se libertar e ir para Jesus, mas ela tem um impedimento, que é constituído por quem? Como? Eu vou mudar e vou contrariar A e B, ou eu vou essa situação que me interessa? Como é que eu vou abrir mão desse interesse individual para pensar num coletivo? Ah, isso aqui é inadiável. Amanhã, cedinho, eu já tenho que estar. Reparamos quantas vezes nós mesmos fomos acorrentados por conveniência, as conveniências do momento, o desânimo e os impedimentos do apego, do ego, do egoísmo, os nossos apegos, daquilo que acreditamos e confabulamos que somos em função, em detrimento de algumas situações materiais ou situações de destaque. E aí a gente ouve. Mas não tem como. Somos escravos do ego, somos escravos ainda do apego, mas não queremos ser escravos do Mestre Jesus. Eu não tenho tempo para ser escravo do Mestre Jesus. Isso iria consumir de mim um tempo, uma situação, mas eu sou escravo da matéria. É isso que nós temos que compreender. Então Jesus nos estende sim os braços em todos os momentos em direção, mas não para ficar ali abraçado, parado, resolvendo, não, para nos renovar, para nos refazer, para nos balsamizar, para nos dar alento para o trabalho, para trabalharmos e termos condições, né, de vivermos em situações melhores, em direção a uma pátria universal, não a pátria dos interesses particulares. Então, muitas criaturas registram esse apelo sim, mas são raros aqueles que se revelam com valor de fé para buscar a companhia de Jesus. Lembra quando Jesus nos disse: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Deixai as situações do momento. Siga-me, né? Jesus passando por Mateus lá na coletoria, ele disse para ele: vem. Né? Ele também disse: vinde a mim. Mateus largou e foi. Ele não ficou lá parado com Mateus. Né? Eles todos chamam. Chamou Lázaro para fora. As outras pessoas retiraram as pedras e Jesus chamou. Jesus não fica paralisado. A parte dele, né, é o chamamento. E se ele nos chamasse agora? Nós já seríamos capazes de caminhar em sua direção de forma incondicional? Ou iríamos falar para ele assim: olha, eu preciso resolver um negócio aqui que eu ainda não acabei de resolver. Ou a gente vai fazer igual a esposa de Ló, ficar olhando para trás do que passou, tão apegada ainda a situações que se transformou numa estátua de sal. Seremos nós? Então, por isso que temos a necessidade de organizar as nossas mentes, os nossos corações, lembrando a prioridade que somos espíritos imortais em vidas humanas, e não ao contrário. Nós somos espíritos imortais, vivendo na matéria. Nós temos que todo dia nos lembrar disso. Sou um espírito imortal. Sou um espírito imortal. Eu tenho que discernir o que vai ficar e o que eu vou levar. O que é temporário e o que é eterno. Para eu saber fazer as minhas escolhas. Estar com a minha mala pronta. Porque na hora não vai dar, espera até amanhã que eu tenho que arrumar aqui uma situação, um documento. Não existe isso. Então nós temos que todo dia nos preparar. Sou um espírito imortal.
A vida física cessa. Eu vou prosseguir com Jesus em direção ao Pai. Por isso nos colocamos. Jesus nos disse: vinde a mim. Mas já consegues ir ao encontro de Jesus? Já conseguimos? Então que possamos pensar isso durante o dia, pensarmos nas nossas algemas, nas cadeias que nos prendem e lembrarmos que temos que estar com essa resposta pronta no momento em que Ele outra vez ouvirmos essas palavras tão consoladoras: vinde a mim, que eu vos consolarei. E possamos levantar e incondicionalmente dirigirmos a esse Mestre de amor e de paz. Que dessa maneira, então, Deus permita o término desse estudo com desejo sincero que essas lições fiquem em nossos corações, em nossas mentes, nos recordando sempre da nossa responsabilidade maior na vida material. Lembrarmos que somos espíritos imortais e que aqui estamos para progredirmos. Muita paz a todos nós. Graças a Deus.